Olá, sou o Flávio Rosa, consultor técnico da empresa Econte Sistema. Iremos demonstrar para vocês agora as configurações dentro do sistema ConcisaNet, né? Da configuração e geração do LALUR para empresas com prejuízo no trimestre. Então, no vídeo anterior eu demonstrei isso em forma de slides e agora eu irei demonstrar isso na prática dentro do sistema ConcisaNet. Vejamos que eu estou dentro do sistema, né, já logado em uma empresa exemplo lucro real. A primeira configuração que a gente precisa verificar sempre é o enquadramento da empresa. Isso a gente faz lá em geral, empresa e estabelecimento, alterar empresa. Na abinha enquadramento tributário, alterar incluir enquadramento tributário federal. Então aqui dentro você vai dizer o enquadramento dessa empresa. Então aqui tem o enquadramento federal, você pode verificar que temos o real e o real estimado, tá? Nesse caso eu irei demonstrar de uma empresa que gera o real, que ele é trimestralmente, tá? Então todo mês ele gera o LALUR, tendo prejuízo ele compensa, e lucro no mês subsequente, né, no trimestre, ele vai fazer a compensação conforme vai gerando o seu lucro dentro do trimestre subsequente. Então eu selecionei o 4, eu cliquei em salvar e cliquei em OK. Automaticamente já vai fazer a configuração do perfil da empresa, do lucro real, para a geração do nosso LALUR. Então, dentro do módulo contábil, né, aqui você vai perceber que já está logado na contabilidade. Eu vou lá em demonstrações, tem plano fórmula e aqui tem plano e demonstrações contábeis. Demonstrações, plano fórmula, plano demonstrações contábeis. Então aqui vocês vão selecionar livro, LALUR, né, o lucro real, e vamos fazer o que? Vamos configurar a estrutura, que a gente tem que verificar o que a gente quer levar de informações para dentro do nosso LALUR. Então, configuração de estrutura, automaticamente ele vai buscar o plano, nesse caso que só tem um, mas se tivesse vários já vai trazer selecionado qual que você deseja, ou que seja o plano da empresa. Vamos clicar em avançar F8. Aqui ele traz uma estrutura do nosso LALUR, que seria o que? O nosso cálculo de contribuição, nosso cálculo de RPJ e nossa parte B do LALUR, que é o prejuízo. Então são 3 classificações. Primeiramente a gente vai configurar a nossa contribuição. Então aqui na contribuição temos o que? A primeira classificação sempre vai ser a parte da contribuição. Dá um duplo clique, ele vai abrir a telinha e você vai fazer o que? Da onde que você vai pegar o tipo de conta? Então, eu sempre oriento a pegar resultado do exercício, porque você vai facilitar muito, porque são as informações que já vai levar para o seu balancete de verificação. Então, você vai pegar as suas informações finais. Então, sempre pega resultado do exercício, que fica bem mais fácil. O tratamento de sinais sempre coloca parênteses quando for negativo. Então, quando for negativo, ele vai levar em parêntese. Tá? Tem as outras opções, só que eu prefiro deixar sempre essa, que fique bem mais fácil. Feito isso, só clicar em salvar. Agora a gente vai fazer a configuração de vínculos, né, de contas. Então aqui dentro dessa opção aqui, ó, F10, é o vincular e digitar contas, você vai clicar, ele vai abrir a conta. Então eu estou trabalhando com classificação. Por quê? 1 ativo, 2 passivo, 3 resultados. Então eu vou trabalhar com classificações, não por conta, porque senão eu teria que colocar várias contas. Então, como eu vou pegar a classificação, já vai me trazer as informações corretas do resultado do exercício. Então, eu pego classificação, eu sei que o meu plano de conta, né, a classificação dele é 3, porque é o nível, né, de cada meu plano de conta, que é 1 ativo, 2 passivo e 3 resultados. Então, eu vou pegar o 3, que é o meu resultado. E eu vou dizer nessa operação que vai somar. Então, tem aqui subtrair, ignorar, etc. Mas eu vou colocar como somar. Vou clicar em salvar e clicar em OK. Então a minha configuração
a minha contribuição já está ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa, sempre a mesma configuração que você faz para contribuição, você tem que fazer para o IRPJ, porque a base é a mesma. Então aqui eu vou clicar 2 vezes, ele vai me abrir a tela, né, que é a classificação 2, que é o meu passivo, e vou pegar as mesmas informações. Eu vou trazer essa informação do tipo de conta por resultado de exercício, e sempre que for valor em débito vai estar em parênteses. Cliquei em salvar e só confirmar. Beleza, agora eu vou fazer a configuração dessa conta. Eu vou editar aqui a conta, vincular. Então, a mesma também configuração que eu tinha feito anteriormente lá no meu ativo. Então, vou pegar por classificação, vou pegar do resultado e vou colocar a operação para somar. Salvei, clique em OK. Então, aqui a gente já trouxe o que? A nossa configuração básica do nosso LALUR. Então, aqui ele vai me informar que toda vez que tiver, né, um prejuízo ou um lucro, ele vai ser informado na tela ao gerar esse LALUR. Então aqui tem a parte do meu prejuízo. Se eu clicar 2 vezes é exclusão, e, né, que no caso é prejuízo, e parênteses quando for débito. Se vocês clicar para vincular, não tem nada de informado, ó. Então aqui não precisa. Por quê? Porque o próprio sistema já traz as configurações entre a classificação do IRPJ e do minha contribuição. Então já traz aqui e traz as fórmulas corretas para dentro do 8, que é a parte B do LALUR. Aí, concluída essa configuração, agora eu vou para a parte de geração do meu LALUR. Mas antes eu vou tirar para vocês aqui um balancete de verificação para a gente verificar que esse trimestre teve lucro ou prejuízo. Então aqui em relatórios, balancete de verificação. Como eu vou tirar o trimestre, eu quero de 31/3/2019. Vou pegar trimestralmente, tá? Aqui já selecionei trimestralmente. Então eu vou pegar o primeiro trimestre, vou clicar em OK. Então, como eu fiz a minha configuração já pegando lá no resultado, então eu já vou direto para a terceira, para a parte de resultado, né, que é a classificação 3. Então, percebe-se que aqui, ó, o resultado do exercício, ele já me traz um totalizador desse período inteiro, se eu tive lucro ou prejuízo. Nesse caso aqui eu tive um prejuízo de 49.915,23. Então, automaticamente, quando eu gerar o meu LALUR, ele tem que levar essa informação aqui lá para o bloco B, 49.915,23. Então, esse aí foi o meu prejuízo do trimestre, do primeiro trimestre, que está aqui em cima, em março. Então, vou fechar e vamos agora para fazer o quê? Vamos gerar, né, o nosso LALUR, que você vai lá em demonstrações legal e LALUR, apuração e impressão. Então aqui você vai selecionar o trimestre, né, que você está gerando. Então 3 de março, né, que 3 é o mês de março de 2019. Aqui eles vão trazer automaticamente sempre de janeiro. Então vamos lá gerar. Vou clicar em avançar. Ele vai trazer para mim que é a empresa que eu estou gerando e vai dizer para mim que é o primeiro trimestre, que é de janeiro a março. Vamos marcar e vamos apurar. Aqui, ó, ele já me traz a advertência, dizendo que eu tive um prejuízo, né, nesse trimestre de 49.915,23, que é a mesma informação que tivemos lá no nosso balancete de verificação. Então, vou clicar em OK. E só ocorre essa advertência quando a configuração do LALUR é feita corretamente. Caso contrário, essa mensagem não aparece, então não tem como você saber o prejuízo do trimestre se você não gerar o balancete de verificação e levar essa informação manualmente. Então aqui já me trouxe que já existe um prejuízo nesse trimestre. É só clicar em OK e ele vai me abrir a tela. Então aqui dentro da minha contribuição ele vai trazer o valor de 49.915,23 e dentro do meu IRPJ ele vai trazer o mesmo valor, 49.915,23. Isso só ocorre perfeitamente com a mesma base quando você faz a configuração do LALUR corretamente. Então minhas bases estão todas iguais, aqui estão iguais.
Então ele está trazendo negativo. Por que negativo? Porque foi um prejuízo. Então aqui não tem imposto de contribuição e não tem imposto de IRPJ para pagar. Porém, eu preciso informar para o sistema que eu tive esse prejuízo, né? Que sempre é lançado na parte B. Cliquei aqui na parte B. Dentro do campo aqui, prejuízos, você dá um duplo clique, ele vai abrir. Então ele vai trazer essa data aqui automática, você não precisa alterar, porque traz a última do trimestre, e você vai lançar o seu prejuízo, que é 49.915,23. Tá, esse prejuízo, ele é compensado? Não, ele é a compensar, porque eu não tenho nada para poder abater esse valor, porque eu tive um prejuízo no trimestre. Então aqui eu estou compensando ele, e vou colocar um histórico de prejuízo. Deixa eu verificar aqui um que eu posso utilizar. Ó, eu tenho encerramento do exercício aqui e também tenho prejuízo. Então, como eu tive um prejuízo, eu vou selecionar esse aqui, o prejuízo do período. Selecionei ele, cliquei em salvar, tá salvo, e vou clicar em OK. Então aqui eu já lancei o meu prejuízo desse trimestre, né, que nada mais é que o valor da minha base, do meu contribuição e do meu IRPJ. Cliquei em OK F8. Ele vai dizer assim, apuração resultou no prejuízo, ok, e vamos imprimir. Então percebe-se que na parte da contribuição ele me trouxe um valor de 49.915, só que é um prejuízo, então não gerou nenhum imposto de contribuição a pagar. Na parte 1 também, que é o IRPJ, ele me traz o valor com o prejuízo e também não tive nenhum imposto de IRPJ para ser pago, né? E na parte B, ele vai me trazer o que? O meu prejuízo do trimestre, o valor dele, então um saldo negativo de 49.915. Então automaticamente eu tive um prejuízo de 49.915,23, então está correto. Então a parte A do meu LALUR não tem imposto, a parte A da minha contribuição não teve imposto, o meu IRPJ, desculpa, e na minha parte, né, de B, que é do LALUR, que é o prejuízo, está aqui o valor informado. Então, consequentemente, as minhas configurações estão corretas. Então, o vídeo de hoje é mais para informação, né, de como configurar o LALUR e consequentemente verificar se a parte 1, né, do LALUR, que é o IRPJ e contribuição, e a parte B do LALUR, que é o prejuízo, como é lançado isso e como essas informações têm que ser levadas, né, para dentro do LALUR. Então seria essas as informações do vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado todos vocês em tirar algumas dúvidas, e a empresa Conte Sistema está à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida. O meu muito obrigado.